entre os principais deveres do Estado com os cidadãos e as cidadãs, sem dúvida nenhuma, está a saúde, a educação, a segurança pública. E hoje eu vou falar sobre segurança pública. Abordar esse tema na esteira da divulgação, no início deste mês de junho, do Atlas da Violência 2017. Uma parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números são aterradores e demonstram que as maiores vítimas da violência crescente que assola nossos lares são os jovens, as mulheres e os negros. É assombrosa e, ao mesmo tempo, revoltante a constatação que figura logo no início do trabalho dos pesquisadores. No Brasil, apenas em 3 semanas morrem mais pessoas assassinadas do que o número de vítimas de atentados terroristas em todo o mundo ocorrido nos 5 primeiros meses de 2017. É impressionante. Isso significa que a cada 3 semanas, mais de 3.300 pessoas são mortas no Brasil, vítimas da violência que graça não só nas grandes cidades, mas também nos pequenos e médios municípios brasileiros. É um cenário de guerra que, para além de revoltante, ultrajante e inaceitável, precisa provocar nas autoridades brasileiras uma reação séria e contundente no sentido de traçar e executar políticas públicas consistentes e eficazes que possam reverter essa tragédia que tem ceifado dia após dia a vida de nossos jovens. Não podemos nos calar, muito menos nos omitir, frente a dados como este. 47,8% do total de mortes de jovens do sexo masculino registrado em 2015 se deram por homicídio. Se considerarmos a faixa etária de 15 a 19 anos, a taxa de assassinato sobe para inacreditáveis 53,8%. De 2005 a 2015, 318 mil jovens pereceram vítimas de homicídios. Eu lembro aqui que essa triste realidade foi a causa principal do brilhante trabalho realizado pelo Senado na CPI do assassinato de jovens. E o senador Lindbergh fez parte, inclusive foi em Roraima com a senadora Alice da Mata. Existe um estudo que comprova todos esses dados, lamentavelmente. Infelizmente, isso não foi suficiente para sensibilizar as autoridades, incapazes que são de realizações concretas para a diminuição do número de homicídios. Preocupa ainda a difusão da violência para as cidades de menor porte, localizadas no interior do Brasil, bem como sua migração para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Atlas da Violência mostra que, de 2005 a 2015, todos os estados da federação que registraram aumento de taxa de homicídios superior a 100% estão localizados no Norte e no Nordeste. Os negros são as principais vítimas da violência, representando 71% das vítimas de homicídios. Entre os anos mencionados no Atlas, a mortalidade de não negros diminuiu 12,2% e já a mortalidade dos negros subiu 18,2%. Essa triste realidade é o reflexo da profunda desigualdade social que ainda existe no Brasil e que tende a se agravar em um governo de um presidente ilegítimo, envolvido em corrupção, um governo concebido e executado para os mais ricos. Os negros ainda são a fatia da população mais excluídas, uma parcela de nosso povo que precisa de continuação das políticas afirmativas que garantam sua efetiva inclusão social. Outra triste constatação é o aumento de 7,5% registrado nos homicídios de mulheres entre 2005 e 2015. Enquanto a mortalidade de mulheres brancas diminuiu 7,4%, no período, o número de negras que perdeu sua vida subiu inacreditáveis 22%. É triste afirmar que, em nosso país,
ser mulher, ser negra e ser pobre é estar em risco permanente de ser vítima de homicídio. Mulher, negra e pobre. Precisamos definitivamente abandonar a retórica e promover um pacto nacional de combate à violência. Um pacto que envolva todos os níveis e esferas do governo. Não basta apenas investir nos recursos humanos e materiais das polícias, apesar de grande importância de realizar esses investimentos. Muito importante. Devo ressaltar que o investimento na inclusão social das populações afetadas deve ocupar papel de destaque se quisermos solucionar a crise de segurança pública e da exploração e da explosão da violência no Brasil. É impressionante, senador. E os números mais gritantes são exatamente na população mais pobre do Norte e do Nordeste do nosso Brasil. Temos de investir em educação, pois é a educação que forma o caráter da nossa juventude, que afasta do crime e que dá a elas os instrumentos necessários para a inclusão social. Precisamos dar continuidade às políticas afirmativas que garantam uma verdadeira e duradoura inclusão dos negros, das mulheres, políticas essas que vemos ameaçadas por um governo que só governa para as elites, para os ricos. Precisamos concluir o Atlas da Violência, é a conclusão do Atlas da Violência. Conceito que envolve saúde, educação, cultura e assistência social, que é a melhor maneira de assistir a população mais vulnerável, que é duplamente vitimada pela violência. Sem essas medidas, o futuro do nosso país estará seriamente ameaçado. Não podemos mais permitir que o Brasil viva uma realidade de guerra em tempos de paz. Lamentavelmente, o fenômeno da violência é mundial, mas os números do nosso país são aterrorizantes. São números assustadores e que afetam principalmente os nossos jovens, as mulheres negras e pobres do nosso país. É um absurdo, senhor presidente. Era isso, muito obrigada.